Era seu primeiro dia no novo colégio. Entrou pela porta da frente com 1000 olhos em suas costas. Mas estava segura de si mesma. Então, pisando forte, atravessou o longo corredor que levava até sua aula. Os outros a olhavam de maneira curiosa. Havia anos que ninguém de fora entrava lá. Helena havia se mudado para a cidade naquele verão. Seu pai era gerente de banco e, depois de um reajuste na empresa, lhe haviam designado um emprego a 230 quilômetros de sua casa. Em geral, a mudança não foi muito boa para a família, que morava na mesma casa há mais de 20 anos. Por outro lado, Helena estava feliz, gostava dos desafios. Era seu último ano do ensino médio e teria que se esforçar o dobro para tirar boas notas. E estava segura de que conseguiria. Queria ser engenheira de computação para criar videogames. Era a sua outra grande paixão. Por isso, entrava nas aulas com tanta determinação, era segura de si e não tinha medo de nada. Seus companheiros a observavam e cochichavam, mas isso já era esperado. Assim que entrou, sentou-se na primeira fileira e esperou pacientemente que a professora entrasse. Todos se conheciam. A cidade era pequena, então a maioria tinha estudado junto durante toda a vida. Por isso, logo após o início, a professora pediu a Helena que se apresentasse. Ela, sem duvidar, se levantou, disse seu nome e explicou o motivo de sua transferência. Depois disso, a professora começou a aula sem mais delongas. No início, nenhum companheiro se aproximou dela. Não estava preocupada, mas ficava entediada nos intervalos. Então tentou se aproximar de algumas garotas que pareciam simpáticas. Elas eram amigáveis e responderam suas perguntas, mas quando viam uma oportunidade, fugiam. Então começou a passar os intervalos no laboratório de informática. Ali encontrou uma espécie de lugar privado, onde podia se divertir com seus videogames ou estudar. Ninguém a incomodava. E às vezes, inclusive até aproveitava para fazer as suas tarefas. Desta forma, adiantava o seu trabalho de casa e tinha a tarde livre para ver outras coisas. Os dias foram passando e sua rotina foi se consolidando. Seus colegas continuavam sem se enturmar, mas ela já tinha seus amigos de sempre e agora tinha encontrado um hobby para as horas vagas. Então, não se importou. Achou estranho que, apesar de estar muito bem equipada, praticamente ninguém frequentava aquela sala. Algum colega vinha imprimir papéis, mas nunca ficavam ali por mais de 5 ou 10 minutos. Queria lhes perguntar, mas como ninguém se aproximava dela, decidiu não fazê-lo. Uma tarde, enquanto estava jogando Minecraft, pensou ter visto 2 garotas que pareciam estar no fundo da classe refletidas na tela. Se virou rapidamente, mas não viu ninguém, e se arrependeu de ter se distraído. Havia perdido a partida. Mas a história se repetiu nos dias seguintes. Se não era a tela, era o seu espelho de mão. Se não era o espelho, era o vidro. Aquelas 2 garotas apareciam constantemente. Eram tão parecidas que Helena imediatamente deduziu que eram gêmeas, mas estariam apenas em sua imaginação? Ela nunca havia acreditado em nada paranormal, mas estava começando a surtar. Já estava há vários dias acreditando ver a mesma coisa. Isso a desfocou dos estudos. Não conseguia dormir e precisava encontrar respostas. Quis se aproximar de alguns de seus colegas, mas assim que mencionava o assunto, iam embora e não respondiam suas perguntas. Também parou de ir à sala de informática. Passava os intervalos sentada em um banco do pátio. Ninguém se aproximava dela. E ela ficava muito entediada. Mas não havia encontrado outra saída. Ao parar de ir lá, também parou de ver aquelas 2 garotas durante alguns dias. Mas o pesadelo não havia acabado. Uma noite sonhou que estava lavando o rosto no banheiro e elas apareciam no espelho. Quase sem tempo para reagir, alguém segurava suas mãos e colocava fogo nas cortinas. Conseguiram matá-la. Mas justo no último momento, acordou e comprovou que era apenas um sonho. Naquela noite, não pôde mais dormir. Estava com medo de fechar os olhos e vê-las novamente. Seus pais começaram a se preocupar. Tinha olheiras, estava sempre triste e suas notas estavam caindo. Ela decidiu que não poderia continuar assim. Então começou a investigar eventos trágicos com as gêmeas. E sem muito esforço, os encontrou. Na segunda página que consultou, pôde reconhecê-las. Eram elas, as mesmas que havia visto naquela sala de aula. A notícia dizia que haviam falecido em um incêndio na escola há 70 anos. Havia sido um incidente traumático,
que comoveu toda uma geração. O caso era relativamente recente. Embora naquele momento soubesse quem eram, não entendia por que ela podia vê-las. Encontrar essa resposta levou mais tempo, e foram semanas realmente difíceis. As gêmeas haviam entrado em seus sonhos. Já não conseguia mais dormir ou fazer qualquer outra coisa. Na escola, espalhou-se o boato de que estava possuída, e seus colegas se afastaram dela como se tivesse uma praga. E como a cidade era pequena, não demorou muito para o padre aparecer. Se apresentou uma noite em sua casa dizendo aos pais que Helena precisava de um exorcismo. Caso contrário, ela morreria. Ele disse que havia invadido o espaço de 2 almas e que agora a queriam morta. Seus pais o expulsaram, mas no fundo não sabiam o que fazer com o que estava acontecendo. Visitaram vários psicólogos e psiquiatras, mas nenhum deles funcionou. E as coisas foram piorando. Ao não dormir, Helena começou a ter alucinações. Nas poucas vezes que fechava os olhos, fazia coisas realmente estranhas. Andava pela casa dizendo coisas estranhas, deitava no chão ou quebrava diferentes objetos. Estava totalmente desesperada. Então decidiu que voltaria para aquela sala de aula. Aproveitou o fim das aulas para entrar sorrateiramente. Se sentou em uma cadeira e esperou para vê-las novamente. Não demorou muito para que aparecessem e então as enfrentou. Lhes perguntou o que queriam dela. Por que a estavam seguindo? Mas ninguém respondia. E de repente começou a cheirar a queimado. Olhou para os lados e um dos computadores estava saindo faísca. Logo iniciaram as chamas. Ficou muito assustada, então rapidamente se dirigiu até a porta para pedir ajuda. Mas não conseguia nem abrir. Estava completamente bloqueada. A fumaça logo começou a inundar tudo e ela foi perdendo gradualmente a consciência. Desmaiou enquanto ouviu o alarme de incêndio. Os bombeiros conseguiram resgatá-la com queimaduras significativas em 50% de seu corpo. Ninguém soube explicar a causa do incêndio, embora na realidade todos soubessem o que havia acontecido. Helena conseguiu se recuperar dos ferimentos físicos, mas nunca dos psicológicos. Parou de ver as gêmeas, mas seus pais deixaram a cidade e o laboratório de informática foi fechado para sempre. Jael e Laura seriam pais de gêmeos. Quando souberam da feliz notícia, ficaram inicialmente chocados, pois não haviam planejado como seria a vida com 2 bebês ao mesmo tempo. Mas logo viram que, embora difícil, seria uma experiência duplamente maravilhosa. Seus filhos nasceriam com a vantagem de crescer ao lado de um irmãozinho com quem dividiriam tudo. Laura tinha acabado de entrar em seu 2º trimestre de gravidez e faria uma das ultrassonografias mais importantes, onde seria feito um estudo completo da anatomia fetal. Nos últimos 15 dias, havia notado sensações muito estranhas dentro de sua barriga. Sentia muitos movimentos, algo que achava que poderia ser normal, já que era o lar de 2 bebês, não um. Jael a acompanhou até o hospital. Enquanto esperavam na sala de espera, os 2 tocaram a barriga de Laura e imaginaram os rostos de seus bebês. Quando a enfermeira os conduziu para o consultório, Laura se deitou na mesa e Jael ficou no assento ao seu lado, segurando a sua mão. A médica os cumprimentou e levantou a camisa de Laura. Nesse momento, a barriga da grávida se movia de uma maneira exagerada. Se podia ver a olho nu como vários caroços se formavam em sua pele. A médica não pôde conter um grito. O rosto de Laura ficou pálido. Perguntou à médica se estava tudo em ordem, se aqueles movimentos eram normais. A doutora não conseguiu responder e rapidamente pegou a máquina de ultrassom para ver o que estava acontecendo dentro de seu corpo. Quando a médica olhou para a tela, seus olhos se arregalaram tanto que pareciam estar prestes a saltar das órbitas. Olhou para a grávida e disse trêmula: "Laura, nunca vi nada parecido. Não sei o que há dentro de você, mas o que tenho claro é que não é humano. Ao todo, contei 10 criaturas dentro do seu útero." A jovem queria gritar, mas sua voz não saía. Jael também ficou em silêncio, sem saber o que dizer. O que eram aqueles seres que estavam no ventre de sua esposa? A médica continuou observando a tela, até que de repente Laura começou a gritar de um jeito desesperador. Sua barriga não parava de fazer movimentos exagerados. Parecia que a pele iria rasgar a qualquer momento. Suas calças começaram a manchar de sangue. Jael gritou com a médica pedindo que ela removesse aqueles demônios do seu corpo.
quando de repente notou alguns tapas em seu rosto. Era Laura que o estava acordando. Havia adormecido enquanto esperava na sala de espera. Jael respirou aliviado. Tinha sido apenas um pesadelo. Então, colocou a mão na barriga de sua esposa e pôde sentir como a mão foi fortemente golpeada por dentro. Laura o olhou e disse que estava preocupada. Estava sentindo muitos golpes, como se houvesse mais do que apenas seus 2 bebês dentro dela. Jael a olhou preocupado. Era tudo um sonho ou o começo de um pesadelo real? Mary estava revendo mentalmente a apresentação que teria que fazer no dia seguinte na universidade. O conselho seria composto por vários professores e proprietários de empresas muito importantes. Tudo tinha que ser perfeito. Fora a nota, um possível contato com alguns daqueles empresários também estava em jogo. Abriu o armário e colocou suas roupas, calça social, jaqueta e uma camisa branca. Esse básico nunca falhava. Olhou entre os sapatos e tinha umas lindas sandálias pretas ainda sem uso. Era o necessário que faltava para fechar um look impecável. Mas olhando para os pés, percebeu que estava com as unhas compridas. Então pegou um cortador de unhas e as cortou com cuidado. Nesse momento ouviu a voz da sua avó em sua cabeça dizendo: "Mary, nunca corte suas unhas à noite." A jovem ficou olhando para o nada. Sua avó sempre acreditou em várias superstições. E como contava a ela desde criança, sempre havia prestado atenção. Mas com a pressão e os nervos da apresentação havia se esquecido completamente. Suspirou olhando para a parede. E se tudo desse errado, seria porque cortei as unhas à noite. Tentou puxar na memória e se lembrou das palavras da sua avó. Havia lhe contado que se cortasse as unhas depois das 8:30 da noite, o instrumento com o qual ela havia cortado seria amaldiçoado. Ficaria mais nítido, brilhante e traria consigo algo aterrorizante. Depois, alguém bateria na sua porta e lhe deixaria uma caixa. Não poderia ser aberta até o amanhecer. Não deveria ser curiosa. O dono da caixa tentaria surpreendê-la, então, se sentisse alguma presença, não deveria olhar para trás. Se não esperasse a morte, não deveria cortar as unhas à noite. De repente, Mary olhou para os pedaços de prego no chão e seu coração começou a bater forte. O pânico se apoderou dela. Sua avó sempre tinha razão. Ficou com tanto medo que resolveu ligar para sua mãe. Mas um barulho a paralisou. Alguém tocava a campainha. Seu celular escorregou de suas mãos, caindo no chão. Não era possível que a lenda que sua avó havia lhe contado era verdadeira. Mas não estava esperando visitas. Quem a estava chamando? Suas mãos começaram a suar, mas tomou coragem e se dirigiu até a porta. Talvez a história de sua avó fosse uma mentira e estivesse apenas exagerando. Enquanto caminhava em direção à entrada, a campainha tocou 3 vezes e depois parou. Mary fechou os olhos e abriu a porta. Ninguém estava lá, mas havia uma caixa no chão. Se lembrou das palavras de sua avó novamente. Que alguém deixaria uma caixa, mas ela não deveria ser curiosa e esperar até o amanhecer para abri-la. Seu coração batia tão forte que poderia ouvi-lo ecoando em sua cabeça. Começou a chorar desesperadamente. Só queria fechar os olhos e pensar que nada disso estava acontecendo. Queria acordar daquele pesadelo. A caixa preta não podia abri-la. Queria, mas não podia. Pensou em suas amigas, que eram muito brincalhonas. Talvez quisessem fazê-la passar um nervoso e depois rir juntas e aliviar o estresse da apresentação do dia seguinte. Subiu para o banheiro para molhar o rosto e, de repente, percebeu como se alguém estivesse do outro lado da porta. Recordando novamente das palavras da sua avó, que não deveria olhar para trás se notasse algo ou alguém se aproximando. Que o dono da caixa a surpreenderia. Mas quem era o dono da caixa? E o que ele queria dela? Se olhou com determinação no espelho e pensou que não poderia morrer. Não esta noite. Tinha que escapar. Então, com toda a coragem que pôde, fechou os olhos e saiu do banheiro. Desceu as escadas gritando de horror, sentindo que alguém a seguia. Mas suas pernas cederam e caiu pelos degraus. Se levantou como pôde, com muita dor, e correu para a saída. Assim que estava prestes a sair, tropeçou na caixa preta, que havia sido deixada na porta da frente. Virou a cabeça e viu, com um golpe, a caixa havia virado, se abrindo. Se inclinou para ver o que estava lá e rapidamente levou as mãos à boca em pânico. Havia dedos dos pés e unhas mutilados e ensanguentados. Deu um grito aterrorizada e, quando olhou para baixo, viu que todos os seus dedos dos pés estavam faltando. A última coisa que viu foi um rosto branco com papel e olhos mais vermelhos que sangue.
Não corte as unhas à noite se você não espera a morte. Olá, amantes do escuro! Hoje viajaremos para Carson, capital do estado de Nevada, Las Vegas. Vamos conhecer uma história assustadora que aconteceu na véspera do Dia de Reis, em 2012, quando Mike tinha apenas 9 anos. Naquele ano tudo seria diferente. Era o primeiro Natal que não passavam com seu irmão, por causa daquele acidente há 3 meses. Eles tinham uma tradição. Como ele era o mais velho e dormia na parte de baixo do beliche, na noite dos 3 Reis Magos, ele se levantava primeiro e acordava Mike para abrirem os presentes juntos. Ainda faltavam 24 horas para esse momento, mas a família estava triste por faltar um. A véspera de Natal e Ano Novo foram horríveis. Eles nem sequer comeram juntos dos seus familiares. A mãe, o pai e o Mike ficaram em casa, sem comemorar nada. Ele levantou cedo e começou a fazer lições de casa. No dia seguinte, iria estar brincando com os presentes, então era melhor deixá-los preparados. Ao terminar, parecia tão cansado que esperou ansiosamente pelo almoço para tirar uma soneca. Quando o acordou, já era 9 da noite, então imaginou que mal iria conseguir dormir. No entanto, ele estava errado. Ele jantou por volta das 10h30 e foi para a cama às 11. Deitado na cama, ele refletiu que este ano não havia pedido nada de especial. Ele não sentia que estava faltando alguma coisa, mas queria apenas seu irmão de volta. Passou cerca de 2 horas pensando no passado. Ele recordou essa mesma data nos anos anteriores, quando a felicidade transbordava pela casa. Os dois acordavam o mais cedo possível para abrir os presentes que haviam pedido, enquanto o pai ficava no canto da sala e gravando eles para que eles pudessem ver quando crescessem. Ele acabou dormindo sem perceber. Teve alguns sonhos muito estranhos. Mike estava totalmente ciente de tudo o que fazia. Podia escolher qual decisão tomar e quais palavras usaria. Então ele viu uma pessoa que não conseguia reconhecer de longe. Ele começou a se aproximar. Parecia que estava em algum tipo de sala, sentado na parte de baixo de um beliche. Ele não podia acreditar. Era seu irmão e parecia muito real. O irmão olhou para o Mike e lhe perguntou sobre a vida dele durante os meses em que não se viam. Ele não podia dizer nada de novo. Então lhe perguntou se queria ir com ele. Mike não entendeu no começo. Ir para onde? Quando ele se deu conta, não era seu irmão que estava na sua frente. Ele tinha um rosto monstruoso, pálido, com metade de sua face desfigurada e um olho totalmente coberto por uma pele enrugada. Mike acordou tremendo de frio, suando e com o coração acelerado. Ele não sabia que horas eram e olhou para o relógio na mesa à frente à sua cama. 6 da manhã. Ele logo pensou que seria a hora em que normalmente acordaria para abrir os presentes. Então ele ouviu uma voz perguntando se ele estava acordado. Era seu irmão. Ele respondeu que sim, ainda meio sonolento. Talvez ele não tenha entendido o que estava acontecendo. A voz disse: Mike, cuidado. Sem estar consciente, ele olhou para a cama de baixo e se viu cara a cara com aquele rosto de seu sonho, exatamente o mesmo, se aproximando dele. Ele não pôde evitar gritar e acabou acordando seus pais, que correram direto para o quarto e acenderam a luz. Depois de perguntar o que havia acontecido, eles tentaram tranquilizá-lo, dizendo que tinha sido apenas um pesadelo. Sua mãe lhe disse: desça para tomar o café da manhã e abrir os seus presentes. Quando saíram do quarto e deixaram a luz acesa, Mike decidiu levantar da cama, ainda tremendo, e foi quando percebeu. A cama de seu irmão estava desarrumada. Até que ponto havia sido um sonho? Passar fome é uma das experiências mais angustiantes e aterrorizantes para o ser humano. Tanto que pode levá-lo a cometer atrocidades reais. Esta é uma história que aconteceu em uma pequena cidade há muitos anos. Foi uma época difícil. O rio havia secado devido ao calor extremo e as pessoas quase não tinham água para matar a sede, muito menos para irrigar suas terras. O trabalho era escasso e as colheitas muito pobres. Muitas famílias não tinham nada para se alimentar e foram forçadas a deixar suas casas, ou pior, a roubar para conseguir o seu sustento. Apenas um dos camponeses teve sorte, graças ao fato de ter um poço generoso em sua casa. Graças a ele, ele conseguiu regar o jardim que dava frutos abundantes, mas por isso mesmo foi forçado a cercar sua propriedade com um muro alto de tijolos para que não o roubassem.
Ainda assim, ele não conseguia impedir que alguns animais selvagens, como cães abandonados, entrassem sorrateiramente e até mesmo algum homem de família desesperado. Os primeiros foram espancados até a morte sem piedade. Os outros, ele simplesmente os assustou ao atirar sua espingarda para o alto. Aos poucos, ele se tornou um homem taciturno e solitário, obcecado em defender os seus. Ele também gostava de vinho, que tornava o seu caráter pior. Todas as semanas ele ia ao mercado da cidade para vender seus produtos. Ele não se importou que seus vizinhos estivessem morrendo de fome. Ele manteve os mesmos preços abusivos. Nem deu nada. O que sobrou, preferia usar como adubo ou jogar fora diretamente. Um daqueles dias, quando voltava para sua fazenda, depois de passar pela taberna, encontrou de surpresa um homem que tinha aproveitado para entrar furtivamente e roubar algo para comer para sua família. O camponês, farto de tudo, agarrou numa picareta e desferiu um golpe fatal na cabeça. Eliminando o corpo, enterrou-o no jardim para servir também de adubo. Na cidade, eles logo notaram o desaparecimento do homem, mas o camponês continuou com sua vida normal e negou tê-lo visto quando o perguntaram. Ainda assim, não importava o quanto ele se escondia, o remorso começou a bater. Certa tarde, ele estava colhendo maçãs em seu pomar e, quando pegou uma delas, percebeu algo estranho. Estava mais quente do que o normal. Ele podia sentir batendo em sua mão, como se fosse um coração. Ele imediatamente a jogou contra a parede, quebrando-a em pedaços, e correu para casa para se servir de uma taça de vinho para acalmar seus nervos. Mas as coisas pioraram. Um dia, observando os melões, percebeu que um deles estava inflando lentamente. À medida que se aproximava, ele podia ver claramente como murchava e imediatamente inchou de novo, repetidamente no mesmo ritmo, como se fossem pulmões respirando. Aterrorizado, ele agarrou seu bico e quebrou o melão em pedaços. As noites seguintes foram uma tortura. Adormeceu bêbado para tentar esquecer, mas a figura daquele morto o perseguia em seus pesadelos. Uma manhã, ele não aguentou mais e correu para o jardim para desenterrar o cadáver. Ele tinha que se livrar dele. Quando ele terminou sua tarefa, ele olhou para o lado e descobriu que um cachorro vira-lata faminto havia entrado na fazenda e o estava olhando como se o estivesse julgando. Em total desespero, o homem agarrou a primeira coisa que tinha em mãos, o crânio do morto, e jogou no cachorro para assustá-lo. Mas ele jogou com muita força e voou por cima da parede. Quando ele respirou, percebeu que precisava se acalmar e pensar com frieza. Ele correu para a porta para sair e recuperar o crânio antes que alguém o visse. Mas quando ele chegou ao outro lado, ele ficou cara a cara com o xerife da cidade, que por acaso estava passando em sua ronda. Ele pegou a caveira do chão e perguntou se ele tinha algo para lhe dizer. O camponês não aguentou mais, caiu de joelhos e confessou o crime. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!